Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Quem fala aqui é o Hugo. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre formas de você aumentar a sua renda que envolvem a agrofloresta. Não necessariamente dentro da sua agrofloresta, mas que envolvem a agrofloresta. Então, você provavelmente fez um curso de agrofloresta ou assistiu algum vídeo na internet, um vídeo do nosso canal, se interessou sobre a agrofloresta, se apaixonou, como a gente aqui também se apaixonou. Mas e aí, como viver de agrofloresta, né? Não é fácil, né, pessoal? A parte financeira talvez seja mais difícil. É mais difícil do que a gente produzir, do que a gente tá aí dentro do manejo, entender a agrofloresta, né? Quando a gente planta, né? Quando a gente tem uma área para plantar agrofloresta, que já é um começo, a gente planta muitas espécies que demoram a produzir, né? Esse é o intuito da agrofloresta, pessoal. Sei que muita gente vai para as hortaliças, e tudo bem para as hortaliças, né? Começar nas hortaliças, mas o intuito da agrofloresta é ter uma floresta, e hortaliça, ela é só o início da floresta, né? Ela é a placenta, né, que a gente fala, ela é só o começo da floresta. Então a gente planta muitas espécies que demoram a produzir. Então aqui eu tenho uma manga, ela está cortada pelas formigas. Eu tenho um limão, mesmo enxertado, levam em média 4 a 5 anos para começar a produzir, para ser rentável até mais que isso. Então a gente faz um investimento que boa parte dele só retorna no longo prazo. Por mais que a gente plante espécies rápidas, outras espécies elas só vão dar retorno para a gente no longo prazo. É sobre isso esse vídeo. A gente vai citar 20 maneiras de você aumentar a sua renda aí envolvendo a agrofloresta, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha, toca no sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo, o YouTube te avisar. E vamos lá! A primeira maneira é o trabalho remunerado. Então, você fazer diárias. Então, você aprendeu, foi lá, fez voluntariado, fez curso, e você já aprendeu, você sabe o manejo, você sabe como podar as plantas, você sabe plantar, você sabe fazer diversas coisas. Só que, como a gente falou, para você produzir e rentabilizar leva um tempo. Então, a primeira forma, uma forma bem clássica assim, que muita gente faz, é ir fazer diária na propriedade de outras pessoas. Então você pode fazer diária na cidade, que sempre tem um quintal ou outro que as pessoas querem podar alguma árvore, nem sempre é agrofloresta, mas você vai aprender ali, vai praticar e vai ter a sua renda. Como você pode também fazer diária na propriedade dos agroflorestores. Às vezes você pode ganhar menos do que na cidade, mas você está aprendendo mais. Então essa é a primeira maneira. Essa segunda forma já é para você que tem uma agrofloresta com alguns anos, mas por algum motivo ela não está sendo rentável. E você pode promover visitas à sua agrofloresta. Então às vezes sua propriedade é perto da cidade, de preferência. Ou então você plantou espécies bem atrativas, né, para as pessoas, bonitas, né, flores, e você pode promover visitas. Eu já fui a algumas visitas no Sítio Semente, por exemplo, aqui em Brasília, que é uma referência aqui de cursos e tudo mais. A gente pagava um valor, na época era por volta de uns R$30, e lá eles contavam a história de cada plantio. Ah, aqui a gente plantou isso e isso, a gente fez isso e aquilo, e tananã, e tal, e ia contando sobre. Então passava o dia conhecendo as áreas, vendo quais espécies, como é que funciona, falava um pouco sobre o que é a agrofloresta, e ainda comia uma fruta ou outra ali, direto do pé. Foi bem legal a visita. Isso pode ser uma renda para quem está promovendo essa visita, certo? Seguindo nessa linha, a gente tem algo que acho que todo mundo já percebeu, que muita gente faz, que são os cursos de agrofloresta, né? Normalmente você tem que ter alguma estrutura, né? Você tem que ter um lugar para as pessoas almoçarem, de preferência, dependendo da sua localização, um lugar para as pessoas dormirem.
porque nem sempre vai ter alojamento perto, mas é uma possibilidade. E os cursos de agrofloresta hoje são a principal fonte de renda dos agroflorestores. Não é o meu caso, eu tento tirar renda de produção, eu tomei isso para mim como um desafio. Pretendo fazer cursos também, mas eu acho interessantíssimo a gente conseguir viabilizar a produção agroflorestal. Mas os cursos também são uma ótima opção, além de botar mais agroflorestores no mundo, né? Então, educar essas pessoas para que a gente tenha cada vez mais gente falando de agrofloresta e praticando agrofloresta de preferência, né? A nossa quarta forma aqui de aumentar a renda é uma que eu mesmo faço, que é a desidratação de frutas. Então, esse aqui é o nosso principal produto aqui na Rica Floresta, que é a nossa banana desidratada. Então a gente tem que ter uma estrutura para desidratar a banana, né? A gente tem que ter um desidratador, então precisa investir algum dinheiro. E de preferência a gente tem que ter um local adequado, de acordo com as normas da vigilância sanitária da sua região. Então requer um certo investimento, mas pode ser muito rentável. O principal nesse tipo de meio de aumentar a renda é ter como vender, pessoal. O desafio é sempre a venda, então é interessante que você invista já tendo demanda, já tendo compradores, né? No nosso caso a gente desidrata principalmente banana, mas você pode desidratar qualquer fruta, né? Praticamente qualquer fruta. Seguindo nessa linha de beneficiamento, a gente tem os doces. Então o doce de banana, por exemplo, é uma possibilidade, doce de goiaba, doce de manga, doce de graviola, doce de jabuticaba e aí vai. Às vezes a propriedade que você pegou já tem uma planta dessa grande, uma goiabeira, uma jabuticabeira, e você pode fazer geleias, doces e ter renda com isso, e o investimento é mais baixo do que a desidratação de frutas, né? Um doce muitas vezes só precisa de uma panela. Claro que se você tem uma panela automática, por exemplo, que ela mexe sozinho, é muito mais viável, né, do que você ter que ficar sempre mexendo aquela quantidade de doce, que é o que você vai precisar para viabilizar. Mas é uma possibilidade. E essa é a nossa quinta forma. A nossa sexta forma de renda também seria a partir do beneficiamento, que é a produção de chás. Eu conheço algumas pessoas, alguns agrofloresteiros que têm renda com isso. Então eles produzem chás. Não só plantam o chás, erva cidreira, camomila, boldo e tantos outros, como eles também secam esses chás, embalam esses chás e vendem nos pacotinhos. Isso aumenta muito, agrega muito valor do que vender o chá verde, né, in natura. Voltando para a linha prática da agrofloresta, para você que gosta mesmo da lida, da prática, a gente tem implantação de agroflorestas. Então, às vezes você vai receber para implantar agrofloresta no território de outras pessoas, né? Então isso pode ser em quintais na cidade, é bem interessante, eu já fiz alguns. Isso pode ser também no campo, às vezes seu vizinho olha seu plantio e fala, nossa, que plantio legal, as frutas dele estão indo bem. E ele, apesar de ter outro emprego, outra renda, ele quer ter um quintal agroflorestal ali, ou até mesmo quer ter renda, ele te contrata, você vai lá, presta esse serviço e pode ser uma ótima fonte de renda, pessoal. Ótima fonte de renda mesmo. Então, nossa oitava fonte de renda foi implantação de quintais agroflorestais. Nossa nona fonte de renda é a implantação comercial. Então, você já vai lidar com produtores. E a nossa 10ª fonte de renda é o reflorestamento. Às vezes uma propriedade ela necessita reflorestar uma área porque foi desmatada no passado, está perto de um rio, de uma nascente, e você pode oferecer esse serviço. É uma agrofloresta com um foco diferente do que a gente tem. Você não vai plantar frutas para produção, você vai plantar muitas vezes de preferência espécies nativas, apesar de que dependendo da legislação você pode sim plantar espécies exóticas, depois retira elas. Você vai reflorestar uma área. Também já vi alguns exemplos bem interessantes de pessoas plantando
agroflorestas em condomínios, para que os moradores dos condomínios tenham aquele lugar agradável para passear, colher frutas. Então isso também é uma possibilidade. A gente aqui da Rica Floresta presta esse serviço também. Uma forma bem comum de aumentar a renda e que está acessível a todos é a coleta de sementes. Então, às vezes você pratica agrofloresta e você precisa de sementes para plantar, você pode colher em maior quantidade e vender essas sementes, tanto pela internet como para pessoas da sua cidade, né? Isso é bem comum e é possível sim rentabilizar a coleta de sementes. Às vezes você pode coletar sementes no seu próprio plantio, você pode plantar feijão de porco, coletar e vender o quilo do feijão de porco, por exemplo, ou de diversas sementes. A gente já falou dos cursos e da visitação, e hoje a gente tem outra forma que é a mentoria agroflorestal, que é como na escola tradicional você ser um mentor ali de um praticante que está começando. Então ele te envia fotos, vídeos, faz perguntas e você faz esse acompanhamento de perto ali pelo WhatsApp, pela internet, para ir passo a passo ajudando essa pessoa. A Rica Floresta também presta esse serviço e é bem interessante para você aumentar a sua renda. Seguindo com formas de aumentar a sua renda, a gente vê muitas flores, né, no sistema agroflorestal. Então uma das formas é você ter abelhas na sua área. A produção de mel, a apicultura é muito rentável, mas para isso você tem que ter espaço, tem que ter conhecimento sobre essa área. Você pode fazer um curso de apicultura e produzir mel, produzir própolis, produzir cera na sua área. E aproveitando que a gente está falando de flores, outra opção é a venda das flores. Ah, mas isso aí já faz parte da produção? Sim, só que a venda das flores em buquês, então para festas de casamento, para aniversário de 15 anos, essa venda de flores mais processada, digamos, né? Ela é melhor trabalhada. Então você vai fazer esse trabalho que a floricultura faz, de melhorar ali, de botar um laço e enfeitar aquela flor e ter um valor agregado bem maior. Também já vi agroflorestas que se sustentam com essa fonte de renda no começo. Estamos chegando nas últimas formas, né? Essa é a 14ª e é a poda de árvores. Esse é um trabalho bem especializado. A gente só indica para quem realmente faz um curso de poda de árvores, um curso de arborismo, algo do tipo. Mas o próprio nome já diz, consiste em você podar árvores para pessoas que não têm esse conhecimento ou não querem fazer isso. Muitas vezes tem árvores próximo de construções e você tem que fazer aquela poda bem especializada, descer galho por galho. Conheço diversas pessoas que tiram renda dessa forma. É bem interessante e é um conhecimento muito útil na sua agrofloresta também. Outra forma de você obter renda é a consultoria agroflorestal. Eu acho que ela precisa de muita prática, né? Eu tenho 7 anos aqui de agrofloresta e agora que eu estou começando a me sentir confortável realmente para fazer uma consultoria, que é um acompanhamento próximo mesmo, diferente da mentoria que é mais pela internet, é só um apoio. Na consultoria você está lá no local, você definir plantas, você definir adubo, você definir diversas questões para garantir que aquele plantio daquela pessoa seja produtivo, né? Rentável nem sempre a gente consegue garantir, porque tem a questão de comercialização, do tino da pessoa, de como que ela vai tocar, tudo mais, mas que seja produtivo, né? Que eu acho que essa é a principal função do consultor, e a gente hoje também presta esse tipo de serviço. Uma possibilidade aí, para você que já tem uma agrofloresta de alguns anos, como essa daqui que tem 3 anos, é na hora de retirar os eucaliptos, você escolher alguns ou até mesmo todos, se o seu sistema permite, se você tem emergentes para substituir ele, e cortar e vender a lenha do eucalipto. Isso principalmente nas grandes cidades é muito feito, as pessoas querem essa lenha para botar no forno a lenha. Se você tem 100, 200 eucaliptos assim, isso pode dar uma renda legal para você. Outra forma que eu já vi alguns agroflorestores aumentarem a renda deles é fazendo artesanato em madeira.
Então normalmente quando a gente está praticando agrofloresta, a gente tem muita madeira, a gente derruba a árvore para fazer plantio. E essa madeira fica ali no chão, ela pode virar composto na terra, mas você também poderia fazer um artesanato. E aí são infinitas as possibilidades com o artesanato, né? Coisas para cozinha. Na agrofloresta a gente privilegia o plantio de sementes, mas muitas vezes a gente recorre às mudas, por causa de que elas são enxertadas, ou às vezes você planta um plantio como esse e uma planta morre no meio do caminho. Se você colocar uma semente ali, está muito sombreado para a semente vir, e uma muda não, às vezes a muda ela consegue ir e acompanhar o restante das plantas. Então é interessante que na sua propriedade você tenha um lugar para fazer mudas. E daí pode surgir um novo negócio, que é a venda dessas mudas também. Você faz mudas a mais, planta algumas e vende outras. É outra ótima forma de renda, pessoal. A gente está chegando ao fim. Só tem mais duas formas que eu pensei de aumento de renda. Caso você saiba alguma, pensou alguma que eu ainda não falei, comente aí nos comentários. Essa forma que eu vou falar agora, ela é muito praticada aqui na minha região, que é a entrega de cestas. Então, às vezes você tem 3, 4, 5, 6 produtos na sua propriedade. Como a gente aqui, sempre tem banana, mamão, maracujá, mandioca. São poucos produtos, né, pouca variedade para você montar uma cesta. Aí você compra de outros produtores e vende essa cesta por um valor um pouco maior, então você ganha um pouco no produto dos outros produtores e vende os seus também. É uma ótima forma de aumentar a renda, eu acho que uma das principais. E a nossa 20ª forma, a nossa última forma, é o CSA, é a comunidade que sustenta a agricultura. A gente já ensaiou implementar aqui algumas vezes, ainda não tomamos esse passo, mas eu conheço várias CSAs aqui em Brasília. E é um sistema bem interessante. É montada uma comunidade, então você procura pessoas que acham o seu tipo de produção interessante, bom para o mundo, que querem apoiar você. E você vai listar os custos, então é interessante que você já saiba produzir. Você vai listar esses custos, seu salário, insumos, adubo, mudas e todos os outros custos que você pode ter na sua propriedade. E esses custos vão ser divididos entre essas pessoas que montaram essa comunidade. E essas pessoas vão também opinar sobre o que você deveria produzir, o que elas querem que você produza. E toda semana, ou como combinar, esse modelo ele pode ser alterado, as regras e tudo mais, entre vocês podem decidir. É feita a entrega dos produtos. Então, por exemplo, a gente se reúne e decide que vai plantar alface, tomate, jiló e banana, mamão. E um dia da semana, num ponto também escolhido, que normalmente é a casa de alguém ali da comunidade, você leva tudo que você produziu e isso é dividido entre essas pessoas. Então acaba essa questão da compra e vem essa questão de custear a produção. Então, se a produção tiver um problema, esse custo vai ser dividido entre todo mundo vai receber um pouco a menos. Se por outro lado a produção foi excelente, esse excesso também todo mundo vai receber um pouco a mais. Então essas pessoas passam a estar te apoiando ali de perto. É um sistema bem legal. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei fazer esse vídeo. Eu quero muito que as pessoas consigam ter renda no campo, ter renda com a agrofloresta, com a agricultura ecológica, para que elas não desistam, não saiam, como eu vejo muitos desistindo e saindo, certo? Comenta aí o que você achou e até o próximo vídeo. Valeu!